Bom, Marquinhos, o Ronaldo Alves e o Índio continuam afastados, né? Estão com Covid, é isso? Não foram liberados ainda, né? Isso, eles estão se recuperando da Covid, já não participaram do jogo contra o São Paulo e não jogarão esta noite em Bragança contra o Bragantino. Júlio Nascimento, a sua opinião, partida marcada para as 8 da noite com o seu comando pela Rádio Bandeirantes e também pelo YouTube. Acompanhe a narração do jogo do Júlio Nascimento pela Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Diz aí, Júlio. É isso mesmo, né, Batistão? São duas situações diferentes, né, para o jogo de hoje, né? O cenário se desenhando com o Red Bull Bragantino tentando a reação depois de um começo nada animador, né? Uma derrota para o Mirassol, inclusive o Mirassol jogou muito bem, o Bragantino jogou muito mal. E por outro lado, o Guarani muito motivado, né, pela apresentação que teve contra o São Paulo, não só pela vitória, mas o Guarani mesmo com alguns desfalques, o próprio Daniel Paulista falou sobre isso depois do jogo, que superou ali o pouco tempo de preparação para esse jogo contra o São Paulo e teve uma apresentação muito segura. Então, acho que o torcedor está esperando isso mais uma vez. O Guarani vencendo hoje, assumiria a liderança do Grupo A, que tem o Corinthians, inclusive com a possibilidade de abrir uma boa vantagem de pontos para a terceira colocada do grupo, que é a Inter de Limeira. Então, é um jogo que, apesar de ser no início do campeonato, fora de casa, já começa a ter um cenário de importância muito grande para a sequência do campeonato do Guarani, né? Hoje, um resultado positivo seria muito importante para o trabalho do Daniel Paulista por dois aspectos. A questão da confiança e já começando a pensar em tabela, porque pela frente aí tem Santos, depois tem alguns duelos difíceis. Então, o Guarani precisa aproveitar esse momento de instabilidade e de desfalques da equipe do Red Bull Bragantino, Batistão. Vamos lá, Tigrão, você que estará na transmissão hoje à noite, né, vai comentar a partida ao lado do Gleger Zorzin. Jogo em Bragança Paulista tem favorito? Jogo equilibrado, muito equilibrado. Em condições normais, se o Bragantino tivesse com todo o seu elenco à disposição, eu diria que o favoritismo era da equipe da casa. Mas, pelos desfalques, o Júlio acabou de falar o termo instabilidade, uma atuação horrorosa na estreia contra o Mirassol. E o Guarani, pelo que jogou contra o São Paulo, e o time parece que já deu um certo encaixe, não é? Lucão do Break jogando bem, esse Iago, um jogador insinuante, ali pelo lado direito, ele é ambidestro típico, né? Direita, esquerda, tal. O Júlio César compondo, fazendo aquele retorno, aquela volta para marcar. O meio-campo já andando, o meio-campo já começando a alimentar o ataque, os laterais aparecendo, sobretudo o Diogo Matheus, né? Então, a zaga encaixou, a zaga bem, muita segurança contra o São Paulo. Então, não tem favorito, não. Por jogar em casa, o Bragantino tem a seu favor o equilíbrio de prognóstico. Senão, eu diria aqui que, pela instabilidade do Bragantino momentânea, que o Guarani seria o favorito, mas não vou atribuir favoritismo para nenhum dos dois. E é um jogo típico para empate hoje à noite lá no Nabi Abichedi, na belíssima Bragança Paulista. E para você, CH, sua expectativa para este jogo 8 da noite em Bragança Paulista? Então, a impressão que eu fiquei na partida contra o Mirassol é que o Bragantino está com as pernas pesadas. Típico de time que está se preparando, evidentemente, é óbvio isso, numa pré-temporada, né? Eu senti o time muito lento ainda e eu não vou cair nessa não. Pela qualidade técnica do elenco, a qualidade técnica do seu treinador, da estrutura e mando de campo, o Guarani vai ter bastante dificuldade. Porém, eu quero dizer que apesar da dificuldade que é sempre jogar em Bragança, o Guarani demonstrou para mim, contra o São Paulo, um futebol muito equilibrado e de organização. Se repetir a organização e a bola que jogou contra o São Paulo, tem boas chances em Bragança, mas é jogo complicado, é jogo equilibrado. Para não dizer que tudo foi maravilhoso, extraordinário, claro que a vitória foi espetacular contra a equipe do São Paulo, mas uma preocupação do Guarani é o banco. Os caras que entraram no segundo tempo puxaram o time para baixo. Não foram bem, no segundo tempo o Guarani sofreu bastante. Fez um ótimo primeiro tempo, no segundo tempo, quando precisou do banco, o time caiu. Foram dois tempos distintos. Primeiro tempo organizado, segundo tempo, quando precisou mexer no banco, você tem toda a razão. É que muita gente não está pronta fisicamente também, né, Batista? Giovanni Augusto entrou muito mal, aquele Ronald. Muito mal. Entrou mal e ainda cometeu um pênalti horroroso. João Vitor acabou de entrar, tomou o gol de cabeça. Também. O zagueiro. Né? Mal posicionado. Muito mal. Então tem que melhorar isso aí.
se o Guarani quiser, porque também não adianta, né, ganhar do São Paulo, o campeonato não acabou. Então, vitória já foi, 3 pontos no balaio, mas agora tem que começar a se preocupar. Só Vamos liberar o Marquinhos. Só me lembraram essa é boa. agora. Me lembraram aqui o seguinte, que comparando com o Campeonato Paulista do ano passado, o Guarani na estreia do Vinícius Bergantin, né? Bergantin, que está na Inter. O Guarani tomou de 3-0 em casa na estreia. Veja, e conseguiu ir para as quartas de final contra o Mirassol. Esse ano estreia ganhando de um grande. Tá melhor. Vai, Sucuri!